A história de uma cidade pode ser contada através de construções, personagens e fatos marcantes carregados de simbolismo. No dia a dia, a história é reescrita a cada nascer e pôr do sol. Independentemente da história, cada morador faz parte desse processo. Gente que trabalha, que se movimenta e que faz da cidade em que vive seu lugar no mundo. Para contar a história de Tambacuri, voltaremos no tempo. No século XIX, na Itália, o Império determina a ida de 2 frades capuchinhos até o Brasil para uma importante missão. O ano 1873. O cenário era de conflito entre colonos e índios, numa região das Minas Gerais, localizada entre os vales do Mucuri e Rio Doce, e pertencente ao município de Teófilo Otoni. História de superação, de luta, de religiosidade. Tambacuri, uma história franciscana. O termo franciscano, relacionado com a história de Tambacuri, é a nossa origem principal. Tem um frade aqui de Tambacuri chamado Frei Júlio Borges César do Amaral, Frei Júlio. Frei Júlio certa vez disse que a cidade de Tambacuri nasceu da Barra da Batina dos Padres, e realmente foi. Tambacuri, por exemplo, ela tem o título, né, por lei, votado na Câmara pelos vereadores e aprovado pelo prefeito, cidade franciscana. Então o pessoal sente-se franciscano, né? Quem conhece bem a história desde o começo aqui da chegada dos primeiros freis, Frei Serafim de Coriza e Frei Ângelo de Sassoferrato. Em cima disso, tem essa história muito bonita dos freis franciscanos que vieram para cá, colonizaram, catequizaram, evangelizaram os índios. Eles fizeram análise desses espaços, né, e os relatos que se tem do espaço geográfico ser abundante em água, né, ser possível a existência de agricultura, e é uma beleza, né, desse local. O local escolhido era desbravado por produtores de café e habitado por grupos indígenas bastante diversificados, que dificultavam essa penetração, tornando os conflitos constantes. Aí é onde é que nós buscamos os remédios aí para poder tirar a raiz, os remédios para poder curar gripe, curar alguma enfermidade, esse tipo de isso aí é remédio. Porque hoje a pessoa que bem soubesse, hoje nós vamos desmatar, né, vamos preservar a natureza, porque é lá que está o remédio, nós temos, a água vem de lá, né, porque nós desmatar. É verdade, né?
houve uma tradição muito bonita de educação indígena. No trabalho do aldeamento coordenado junto com Frei Ângelo e Frei Serafim, Domingos Pacó foi uma figura muito importante para a história indígena desse povo. Mas o objetivo era instalar um aldeamento indígena e fazer uma cidade e promover o processo de miscigenação de raças. Promover o casamento dos nacionais, que eram os brasileiros, que assim eram chamados, e os selvagens, que de selvagens não tinha nada, que eram os índios que viviam nas matas. Daí, a presença da catequização e a presença especialmente do aldeamento de Tambacuri em 1873 vai ter essa dupla função. De um lado, ela trazer esse, entre aspas, amansamento, né, desses índios, esse processo civilizatório desse indígena, e, por outro lado, a gente vai ter também uma forma de disponibilizar a mão de obra, que é o que esses fazendeiros utilizaram. Era um trabalho imenso que tinha, né? Porque a paróquia de Nossa Senhora dos Anjos era imensa, que ela pegava aqui da Lagoa Dourada, desses limites, São Santa Maria de Suaçuí, até o Espírito Santo. Entrar no meio desses índios que passaram fome, o Frei Serafim foi flechado aqui, por índios, foi flechado. Veio médico de Itaflotão cuidar dele. Havia um processo de aproximação, de contatos que eram feitos, distribuindo muitas vezes presentes ou alguma situação assim, tentando trazê-los ao convívio desse princípio de aldeamento, de princípio de cidade. Esse processo foi facilitado com a ajuda dos nacionais e de alguns índios, que entendiam a língua dos brancos, atuando como uma espécie de intérprete. Entre eles, um líder indígena conhecido como Capitão Parroque. Porque os índios estavam meio perdidos também. Eles já estavam acuados aqui, desde o Jequitinhonha, para vir para o Mucuri, e das terras de cima, que vinha de Peçanha, acuados. Eles chegaram aqui nesse sítio, já estavam com mais de 100 anos de perseguição da colonização, que estava apertando eles nesse meio aqui, entendeu? Então foi ali uma coisa que uniu duas coisas importantes, o padre querendo fazer uma catequese e o parroque também já convivendo com a civilização, querendo um fortalecimento do seu povo. Tinha essa amizade, meu avô tinha essa amizade com os padres, e os índios ajudavam na catequização, que ele sabia o dialeto. Se tem um valor que os indígenas deixam para a história do homem branco, é a importância do valor da comunidade, a importância das decisões comuns, a importância do trabalho em função do bem da comunidade, da fraternidade. Os índios não eram bestas, né? Eles estavam vendo que a proposta dos frades de fazer ali uma grande cidade, né, por interesse do governo imperial, então eles têm essa noção. Então a aliança com os frades foi uma coisa também estratégica. Já era um novo tipo de colonos que já vinham da Europa com esse intuito, né, de trabalhar, porque chegaram à conclusão
conclusão de que os indígenas realmente não iam se dedicar à agricultura, como se esperava naquele projeto colonial. Ter a terra, a enxada na mão, né? Tudo isso é uma mudança muito forte, né? Considerando que eles perderam a possibilidade de utilizar a mão de obra indígena. E aí começaram os atritos, tanto de um lado como de outro. No final dos anos 1880, os conflitos ficaram mais intensos. Doenças e epidemias também contribuem para o aumento na tensão. Um período violento e de revolta, envolvendo capuchinhos, fazendeiros e nativos. Teve também a interferência dos não simpatizantes do trabalho dos frades, né? Certos fazendeiros, né? Aqueles não eram simpatizantes e tentaram atrapalhar o trabalho dos freis, né? E até o ponto que chegou o flechamento, né? Então, a partir do momento que o governo deixa de investir em aldeamentos indígenas, eles passam a ser extintos. Então, quando se encerra em 1911, o povoado já tinha se desenvolvido, porque paralelamente a essa política de aldeamento, os padres também passaram a incentivar as pessoas da região a virem para Itambacuri para cultivarem a terra, para criarem suas famílias. Eu uso a expressão que Itambacuri era um caldeirão cultural, porque misturou índio, migrantes, nordestinos, pessoal da Bahia, de Capelinha, todos eles vieram para cá. Querendo ou não, Itambacuri influenciou fortemente aqui na região. Os frades antigos contribuíram muito para a formação moral e honesta do pessoal de Itambacuri. Catequizar os índios, como o Papa falou com Frei Serafim Ferreira, quando foram se despedir do Papa e pedir a bênção. Inicie o carisma, evangelizar os selvagens e trazei-os ao Cristo do Senhor. A bênção divina é a nossa apostólica, vos anime, vos encoraje, vos entusiasme. Assim eles vieram para ficar os índios e torná-los amigos dos colonos nacionais e estrangeiros trazidos no Teoflotone para engrandecer o Vale do Mucuri. Na década de 1910, 1915, os missionários já idosos, né, o Frei Serafim, ele chega em Itambacuri com 43 anos, 44, o Frei Ângelo 10 anos mais moço. Então, quando você pega ali de 1873 até 1910, 1911, é muito tempo, eles já estão cansados. Então, começa a vir outros religiosos para Itambacuri, o próprio Frei Gaspar, Frei Inocêncio. A vida conventual em Itambacuri começa a ter início com a chegada desses novos freis. A intenção era transformar o município num polo de formação e estudos religiosos, com a construção do convento e dos educandários, o agrícola Carlos Prates, o Colégio Normal Ginásio Santa Clara e o Ginásio Pio XII. O colégio tinha 180 internas. E hoje não existe mais. O aprendizado Carlos Prates tinha 175 meninos. Você precisa ver o respeito dos 175 meninos.
um respeito, tudo bem arrumadinho, assistia, subia tudo perfilado para assistir a missa lá em cima às 7 horas. Nós não podemos esquecer que seria maior injustiça deixar de mencionar as irmãs nesse trabalho, no sentido que o trabalho delas foi magnífico e atingiu muito a área muito maior do que a nossa na questão da educação. O colégio naquela época era muito raro. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias. Foram irmãs que doaram a sua vida em missão. Muitas foram aqui em Tambacuri. A irmã Miriam, que foi uma que faleceu ano passado, com 97 anos. Inclusive, fala do Frei Júlio. Se tem 99% das famílias de Tambacuri católica, a missão de catequese foi das Clarissas franciscanas. E também a questão da educação. Instalado é dirigido pelo vigário da paróquia Frei Agatângelo de Torni. Essa é a Escola Normal Ginásio Santa Clara, com internato e externato, total aproximado de 700 alunos. Funciona sob a orientação das irmãs Clarissas franciscanas. A gente tinha aquela devoção, eram ensaios. Eu morava longe, lá na Várzea. O ensaio era 5h30 da tarde, a gente subia aquele morro, sabe? Com aquela alegria, servindo aquela devoção à Nossa Senhora, sabe? Continuar minha tarefa. Sou muito feliz, é muito especial, né? Chega essa hora assim, a gente tem que correr para lá. E nos dê a sua misericórdia, volte para nós o seu olhar e nos dê a paz, derrame sobre nós as suas bênçãos, e no céu nos coloque entre os seus santos e santas. O Senhor esteja sempre conosco, e que nós estejamos sempre com Ele. Amém. Existe um clima franciscano na cidade de Tambacuri. Uma herança caracterizada principalmente pelo respeito aos religiosos. Sentimento que, em alguns casos, vai além. Então é muito comum, eu por trabalhar aqui próximo, eu vejo pessoas passando próximo ao monumento e se benzendo, considerando-os como santos. Os frades são respeitadíssimos. É tanto que quando a gente tem a iniciativa de fazer alguma coisa, a adesão é total. Mas os capuchinhos, como um todo, eles carregam essa bandeira de fraternidade, de solidariedade, do trabalho comunitário. Isso aí é marca deles. Eles representam essa devoção maior que a comunidade de Tambacuri tem para com os freis franciscanos, né? Eles ainda traduzem muito bem essa visão franciscana, de aproximação com a comunidade e tudo mais. Quando via
Frei Boaventura, a gente caminhava para ele, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ajoelhava e beijava a mão dele. Tanto é que a remodelação dessa igreja, que ela era uma igreja de tamanho bom, mas os padres em 1935, o povo todo ajudando, pedreiro, tudo, vinha gente do mato, mais de 200 pessoas. Passava sábado e domingo aqui ajudando os padres do mato, carregando areia, carregando pedra, carregando tudo. Fizeram a igreja uma maravilha. Se você entrar nessa igreja, é uma coisa linda. O meu pai é que trabalhou naquele altar e tudo. Meu pai era carpinteiro e que fazia tudo lá na igreja. Ele é funcionário da igreja lá. Lá no santuário, nessa igreja matriz aqui, os desenhos que tem na parede, fui eu que desenhei. Traços e cores que simbolizam a identidade de um povo. Representatividade da fé que está presente em Itambacuri até os dias de hoje, através de uma grande manifestação popular. Festa da Padroeira, por exemplo, uma grande herança, iniciada pelos frades Frei Serafim e Frei Ângelo, lá no século XIX, e ela é uma festa cultural. Ela é uma mistura de fé e cultura, né? Então, independentemente, seja você católico ou não, você é envolvido pela tradicional festa de agosto. A cidade fica em função desse período, prestando homenagem e agradecimento a Deus por ter nos dado para a nossa fé cristã católica o Salvador, que é Jesus Cristo. Itambacuri é uma meca franciscana mesmo. Aqui os capuchinhos do Brasil inteiro se reúnem aqui. Itambacuri dos Frades Capuchinhos, das Irmãs Clarissas Franciscanas, Itambacuri dos povos indígenas. Acompanhar o avô da gente, fazia a tradição dele, mexia lá, seus balai taquara lá, e fazia esteira taquara, tá entendendo? E a gente nós pegava e ia acompanhando, aí que deixou que a gente aprendeu, junto com eles aí, né? São os nossos antepassados, né? Acho que de verdade nós somos invasores da terra. Nós viemos de uma cultura europeia, estamos e chegamos aqui como invasores da terra brasilis. Então, se tem algo que a gente precisa aprender com os indígenas é esse cuidado, o carinho com a mãe terra e esse respeito pelo fraterno, pelo comunitário, que é algo que chama muito a nossa atenção, né? A história de Itambacuri, todo esse entrelaçamento de uma construção regional, a partir dessa visão catequizadora, né, uma leitura europeizante, ocidental, civilizatória, e a presença desses grupos que aqui viviam, que eram esses povos originários, é riquíssimo. Uma cidade que deve se colocar sempre ao lado dos pobres, ao lado dos menos favorecidos. Então, fazendo isso, realmente, ela corresponde àquilo que é cidade franciscana. Caso contrário, é um título a mais. Todos os cantos de Itambacuri ensinam um pouco de quem nós somos.
uma cidade que acolhe e abraça todos os povos. Paz e bem em Tambacuri, cidade franciscana.